Fala aí, galera. Tranquilo? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Na última aula eu trabalhei com vocês sobre os climas brasileiros. E um dos pontos que eu enfoquei com relação aos climas foi o tamanho do Brasil, ou seja, é um país de dimensões continentais. Dessa forma, o Brasil possui diversos tipos climáticos. E com a vegetação não é diferente. Por que não é? Porque a vegetação ela se adapta ao tipo climático de cada região, de cada local. Assim, o que nós vamos perceber? Da mesma forma que nós temos tipos climáticos diversos, nós teremos no Brasil também essa variedade de tipos de vegetação. O que a gente tem de perceber? São alguns fatores que trazem essa variedade, ou seja, influenciam diretamente nos climas e, por consequência, na vegetação. Quais seriam esses fatores? Primeira coisa, a dimensão continental do nosso país. Segunda coisa, os tipos climáticos influenciados aí pela movimentação das massas de ar. Eu até tinha comentado com vocês, a classificação de Strahler com relação aos climas brasileiros. E também o relevo. São esses três fatores preponderantes que vão trazer diferenciação entre os tipos de vegetação. E isso faz com que o nosso país tenha, pensando em variedade de espécies, ou seja, biodiversidade, ela está no 5º lugar, ou seja, a 5ª parte da biodiversidade mundial está dentro do nosso país. E essa grande biodiversidade é dividida em nosso país em 6 biomas. Bem, pessoal, pensando nesse raciocínio de que a vegetação ela vai ser adaptada ao clima, vou explicar para vocês aqui as vegetações ligando diretamente aos tipos climáticos. Dessa forma, pensando, clima equatorial. O que nós teremos no clima equatorial? A famosa floresta amazônica, que é também chamada de floresta latifoliada equatorial. Só uma explicação, latifoliada é o tipo de folha. Como é uma região que chove muito, grande umidade, a vegetação tem que ser adaptada a essa grande umidade, principalmente ao tipo de folha, para que tenha grande evapotranspiração. Ok? Então, o tipo de folha da floresta amazônica latifoliada é para isso, para perder muita umidade a partir da evapotranspiração. Um dos pontos importantes da floresta amazônica é o seu tamanho, ou seja, a área que ela ocupa dentro do Brasil. Originalmente, a floresta amazônica ocupava aproximadamente 45% do território brasileiro. E a floresta ela vai ser dividida em 3 estratos, ou seja, 3 portes. Quais seriam esses portes? Vai depender do local onde está. As árvores ou a vegetação que está próxima aos rios, é uma região que é constantemente ou praticamente o ano todo inundado, é chamada de mata de igapó. É uma vegetação mais baixa, uma vegetação que tem essa caracterização de ser adaptada a esse grande volume de água. Ok? O segundo tipo de vegetação é o que a gente chama de vegetação de várzea, a várzea dos rios. Ou seja, quando a gente fala aqui do norte de Minas, o que seria a várzea do São Francisco? É aquela região que periodicamente é inundada pelo rio São Francisco no período das chuvas. Então essas seriam as várzeas. Ou seja, o que é uma vegetação de várzea? É aquela região, ou seja, aquela vegetação que está naquela região que periodicamente ela é inundada, ou seja, fica um período inundado e um período seco. E o terceiro tipo de vegetação é o que a gente chama de mata de terra firme. A mata de terra firme, ou seja, pelo próprio nome, é aquela vegetação que está em uma região que não é inundada. Logicamente, pelo volume de chuvas, umidade, etc. Não quer dizer que o solo é seco. O solo tem um volume grande de umidade, mas não é inundado. É importante destacar sobre a floresta amazônica os impactos que ela vem sofrendo, principalmente com relação à ação antrópica, ou seja, a ação do homem. O que seriam esses impactos? Nós temos a expansão da pecuária e da agricultura, ou seja, a fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola? É até onde chegou a agricultura comercial. Nesse caso, a fronteira agrícola ela está indo de sul para norte, saindo do centro-oeste. Assim, aquelas porções mais ao sul da floresta amazônica vêm sofrendo um processo de devastação, de desmatamento muito intenso. Além da expansão da pecuária e da agricultura, a gente vê também exploração mineral. Lembre-se que o projeto Carajás está naquela região, certo? A região do Vale do Rio Trombetas, e outras áreas de exploração mineral ali. Não pode se deixar de lembrar aí da Serra Pelada, aqui naquela região. Área de exploração de petróleo.
dentre outros minerais. Então, quando a gente fala em floresta amazônica, lembre-se dessa questão de impacto ambiental. Além da exploração mineral, além da expansão da agropecuária, é importante vocês lembrarem também da ideia de biopirataria. Ou seja, o que seria a biopirataria? Não é só a captura de animais para transformar em pets, né, animais de estimação. Isso acontece muito aqui, é muito comum no Brasil. A pessoa tem em casa um passarinho de estimação, alguma coisa nesse sentido. E muitos deles da fauna nativa do Brasil. Mas também a ideia de que espécies vegetais e espécies animais eles podem ser usadas para a produção de algumas drogas. Ou seja, produção de remédios e outras coisas nesse sentido. Então é importante vocês entenderem que a biopirataria, às vezes, tem alguns autores que entendem que isso é mais rentável do que, por exemplo, a exploração mineral. Vou falar com vocês agora do clima tropical litorâneo, ou seja, o clima tropical úmido. Que clima é esse? Lembre-se, é um clima que tem chuvas bem distribuídas. Logicamente não é a mesma intensidade que a gente vê na Amazônia, pelo menos a maior parte dele, só que é um clima que tem um volume de umidade considerável. Bem, nesse clima nós temos dois tipos vegetais, que é a famosa Mata Atlântica e as vegetações consideradas vegetações litorâneas. Vou fazer referência primeiro à Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela ocupava praticamente todo o litoral brasileiro, indo lá do Nordeste até quase o sul do Brasil. Onde ela estava localizada? Principalmente nas áreas de relevo um pouco mais elevado, ou seja, Serra do Mar, Planalto da Borborema. E quando ela chega no Sudeste, especialmente ali na região da Serra da Mantiqueira, ela entra um pouco mais para o continente. Reparem no mapa aí. Porém, essa era a área original. Hoje restam aproximadamente, alguns autores falam 5%, outros falam 7%, mas aproximadamente aí, entre 5% e 7% da vegetação original. É interessante que essa vegetação ela sofreu grande supressão. Por quê? Gente, as maiores cidades brasileiras estão onde? No litoral. Boa parte da população brasileira ocupa a porção leste do território brasileiro. Assim, uma das explicações para a supressão dessa vegetação está relacionada a quê? As áreas de ocupação humanas no Brasil. Logicamente, junto com a ocupação humana, a gente tem expansão da agricultura, a gente tem a urbanização, a gente tem a retirada de madeira para construção civil, para produção de móveis e outras coisas. Ou seja, utilização ampla da área ocupada pela floresta, extrativismo, né, da floresta, para utilização humana. Bem, uma das características da Mata Atlântica, em função da sua grande extensão norte-sul, é ter uma grande biodiversidade. Assim nós vamos ter espécies endêmicas, ou seja, espécies que elas só ocorrem na Mata Atlântica. E às vezes endêmicas bem localizadas. Como assim? Nós vamos ter espécies endêmicas que só ocorrem, por exemplo, na porção da Mata Atlântica do Nordeste do Brasil. E outras em outros locais. Então essa biodiversidade da Mata Atlântica é interessante. Reparem que a gente vai ter uma porção norte e sul muito grande e, consequentemente, uma considerável biodiversidade. Outra vegetação importante também está nesse clima tropical úmido, tropical litorâneo, é a vegetação litorânea. Que vegetação é essa? Gente, é aquela vegetação que se concentra onde? Naquela faixa entre a Mata Atlântica e o mar. Ou seja, aí nós vamos ter dunas, praias, restingas, ou seja, aquela área onde nós temos a deposição de sedimentos que vêm do continente, trazidos por quem? Pelos rios, pelo movimento e pela erosão, né, do interior do continente. Essas aí são as regiões que a gente fala de vegetação de terra firme. É vegetação litorânea? Sim, mas de terra firme, que não é inundada. Essa vegetação não é um tipo de vegetação de grande porte, não chega a ser uma floresta, mas tem espécies endêmicas específicas. Além dessa vegetação terra firme, nós também temos os mangues. O que são os mangues? Normalmente os mangues eles se encontram nas áreas em que o rio que vem do continente deságua no mar. Então esse rio ele vem trazendo sedimentos do continente, sedimentos na maioria das vezes ricos em nutrientes. Quando ela deságua no mar, as ondas elas dificultam a dispersão desses sedimentos. Ou seja, esses sedimentos acabam se acumulando naquela região e formando
o mangue, ou seja, que é um lamaçal. A gente fala lamaçal de terra escura. Por que a terra é escura? Principalmente por causa da riqueza em matéria orgânica. Esses mangues eles acabam sendo, em função dessa concentração de nutrientes, berçário de uma parte considerável da vida animal e vegetal dos oceanos, principalmente o Oceano Atlântico. Ou seja, muitas espécies oceânicas vêm aos mangues para desovar, para reproduzir, para ser berçário ali, pelo menos nos primeiros dias, anos ou meses de vida para esse animal. Vou falar com vocês agora do clima subtropical. No clima subtropical nós vamos ter duas vegetações, que é a vegetação conhecida como mata de araucária, ou araucária, o que é isso? É uma espécie de pinheiro, é o famoso pinheiro do Paraná. E a região dos Pampas gaúchos. Com relação à mata de araucária, essa região é conhecida como, tem uma característica de vegetação um pouco mais homogênea. Como assim? A espécie dominante, ou seja, que tem maior quantidade nessa região, é o famoso pinheiro do Paraná, o araucária, né? Por isso que dá até o nome à formação. Mas nós temos outras espécies que estão ali também. Erva mate é um exemplo, né, de espécie que nasce ali naquela região. Lembre-se bem lá dos gaúchos que gostam de tomar o chamate. Ou seja, essa região nós vamos ter erva mate, uma planta nativa. Essa vegetação ela sofreu muito também, semelhante à Mata Atlântica, com a exploração urbana. Então ela teve uma supressão muito grande pela expansão da indústria de papel e celulose, construção civil e também pelo agronegócio. E onde essa vegetação se concentra? Ela se concentra, quando a gente pega o mapa do sul do Brasil, nas áreas de relevo mais alto. Beleza? As áreas de relevo mais baixo nós vamos ter os famosos pampas. Com relação aos pampas, acabei de comentar com vocês, os pampas estão localizados onde? Nas áreas mais baixas. Ou seja, nas áreas mais baixas, o que nós vamos ter? Sul do Brasil é uma região formada por derrames basálticos, ou seja, erupções vulcânicas. Já tem como característica ali solos de maior fertilidade. Normalmente áreas de solos vulcânicos são áreas de grande fertilidade quando a gente pensa em questão de produção agrícola. Se os pampas estão na região mais baixa, ou seja, recebe os sedimentos que vêm das áreas mais altas. Então, soma-se, se é uma região mais baixa, ou seja, a gente chama de aluvial, mais a recepção de sedimentos, então essas áreas têm solos de alta fertilidade. Agora, como é que é a característica da vegetação? É uma vegetação, a maior parte, rasteira, gramíneas, com pastagens naturais, que tem espaçados por árvores e arbustos. Se é gramínea, ou seja, pastagem natural, qual vai ser a principal atividade econômica? E a mais característica ali, qual que é? Pecuária extensiva. Todavia, como é região de planície, nós vamos ter solos de boa fertilidade, de alta fertilidade, é uma região também marcada pela produção de trigo, ok? E nesses últimos anos vem passando com a expansão da lavoura de soja. Um dos problemas dessa região é a superexploração do solo. Repare, mesmo sendo solo de alta fertilidade, esse solo também sofre. Então, se ele for superexplorado e sem o uso de técnicas adequadas, ele pode sofrer uma erosão altamente degradante. Resumindo, o que eu quero falar com vocês é uma das regiões do Brasil em que nós temos o processo de arenização, ou seja, o solo vai perdendo fertilidade, diminui a capacidade de nutrição da vegetação e, consequentemente, essa vegetação começa a ficar cada vez mais espaçada. A vegetação espaçada aumenta a erosão, consequentemente o processo de arenização. E agora, vou falar para vocês das vegetações adaptadas ao clima alternadamente seco e úmido. Ou seja, o clima tropical típico. O que é isso? Que tem duas estações, ou seja, uma chuvosa e outra seca. Quais são os dois tipos de vegetação do Brasil que estão nesse clima? O cerrado e o complexo do Pantanal. Sobre o cerrado, onde esse cerrado vai estar localizado? Gente, esse é o tipo de vegetação que vai dominar praticamente todo o centro-oeste, uma parte considerável de Minas Gerais, principalmente as porções centro-oeste de Minas Gerais, ou seja, região ali
do Triângulo Mineiro, do noroeste de Minas Gerais, região ali de Unai, Arinos, uma parte considerável do norte de Minas, do centro de Minas Gerais, pega um pedaço de São Paulo, uma porção grande do nordeste brasileiro e chega até o norte do Brasil. Bem, qual que é a característica do Cerrado? Primeira coisa são os portos. Nós temos 3 portos, ou seja, 3 tamanhos de vegetação. Então a gente tem o Cerradão, que é marcado por árvores altas, normalmente com troncos mais retilíneos, ok? E onde estão localizadas essas áreas de Cerradão? Basicamente, nas regiões de solos mais férteis e onde tem maior umidade. A gente tem o Cerradinho, que vai ser a área marcada por vegetação rasteira, normalmente gramíneas, pequenos arbustos. Essa vegetação é típica das áreas de solos mais pobres ou então das áreas mais altas. Essas áreas mais altas são até chamadas de campos rupestres. O cerradinho também pode ser chamado de campo. E o cerrado típico, ou seja, o porte mediano. Qual que é a característica do cerrado típico? Árvores de médio porte, 2 metros, 3 metros de altura em média. Troncos retorcidos, não são troncos retilíneos, são troncos retorcidos, com a casca grossa. As folhas normalmente são pequenas e elas são grossas e boa parte das vezes são cobertas por uma cerazinha, por uma cerugenzinha, ou então mesmo alguns espinhos. E alguns chegam até a ser semelhante à ortiga, né? Por que tem essa característica? Por causa da característica, do solo. Solo rico em alumínio e ácido. Além disso, são solos profundos. Então, as plantas do cerrado têm, raízes profundas para conseguir, principalmente as árvores, conseguir retirar umidade das partes mais inferiores do solo. O alumínio é tóxico, então dificulta o crescimento das plantas. E o solo ácido também. Mesmo com essas características, a gente pensa, poxa vida, será que o cerrado é uma região pobre? Pelo contrário, é uma região que tem uma biodiversidade muito grande. Não chega a ser maior do que a Amazônia, a Mata Atlântica, mas é uma região que tem uma biodiversidade muito grande, de grande importância. Bem, se ela tem essa biodiversidade grande, o que nós vamos perceber? É uma região que vem sofrendo muito com a exploração. Exploração de quê? A gente fala que o Cerrado é pobre? Não! É um dos principais celeiros agrícolas do Brasil. O Centro-Oeste brasileiro é uma das principais regiões produtoras agrícolas e pecuárias do país. E que vegetação nós temos ali? Cerrado. Então, a questão do solo, com a correção bem feita, esse solo fica altamente propício à agricultura e também à pecuária. Só que isso vem trazendo um impacto ao cerrado, ou seja, a expansão do agronegócio, vem suprimindo as áreas de cerrado para substituir por pastagens ou plantações de soja, milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar. A segunda vegetação dessa região do clima alternadamente seco e úmido é o complexo do Pantanal. É engraçado, né? Complexo, por quê? O Pantanal está na região de planície, ou seja, as áreas do entorno do Pantanal são mais altas do que ele. Isso quer dizer que no período chuvoso, no período em que nós temos o verão, no clima alternadamente seco e úmido, o Pantanal enche, por isso que é chamado de Pantanal, ou seja, ele fica cheio d'água. Praticamente a boa parte da região de solo, de terra, da superfície do Pantanal, ela acaba sendo inundada. Por outro lado, o que nós vamos perceber? No período de seca, esses rios baixam. Então a gente tem 2 estações do Pantanal. A estação de cheia, período de muita chuva, e a estação de seca. Certo? Por causa dessas 2 estações, o que a gente percebe? A vegetação do Pantanal não é específica dali. A gente não tem muitas espécies endêmicas daquela região. Mas nós vamos ter uma variedade de espécies de outras vegetações do Brasil. Ou seja, nós achamos espécies da floresta amazônica, nós achamos espécies do cerrado e até mesmo da caatinga. Isso acompanhado também com o quê? Não só espécies vegetais, mas também espécies animais. Um ponto importante é a gente entender atividades econômicas do Pantanal. A principal atividade econômica do Pantanal ainda continua sendo a pecuária extensiva. E nesses últimos tempos vem crescendo consideravelmente o ecoturismo, ou seja, a exploração turística daquela região. Todavia, o Pantanal vem sofrendo com a degradação ambiental. Pelo fato de ser a região mais baixa,
Às vezes a degradação ambiental não está dentro do Pantanal, mas ocorre onde? As áreas do entorno, principalmente no centro-oeste brasileiro, onde nós temos a agricultura, o agronegócio, utilização de muitos defensivos agrícolas, acaba que esses defensivos, quando usados em excesso, eles são drenados para dentro do Pantanal. Então pode haver contaminação das águas. Além disso, há áreas ali no entorno do Pantanal de produção mineral. Isso também vem impactando consideravelmente a região. A última vegetação que eu vou trabalhar com vocês é a vegetação do clima semiárido, ou seja, a caatinga. Onde ela está localizada? Clima semiárido, sertão nordestino, ou seja, as porções centrais do Nordeste brasileiro, certo? Aquela região ali onde nós temos as famosas secas periódicas, as famosas mazelas, em função da falta de água. Quer dizer que essa região é região pobre? De jeito nenhum. É uma região que tem uma variedade considerável de biodiversidade. Vocês lembram que eu falei do Cerrado? A gente pensa, o Cerrado, puxa vida, é uma região pobre? Não, semelhante ao da Caatinga. E a Caatinga também é uma região de solos de boa fertilidade. Tem alguns problemas, principalmente por causa da formação. Não são solos profundos, solos que têm uma superfície muito pedregosa e que necessitam de um trabalho mais intenso, às vezes com relação à adubação, dependendo da espécie e do tipo de cultivo que vai ser feito. Porém, uma prova que essa região não é uma região pobre, pensando na questão do solo, é que a gente tem nessa área uma das atividades econômicas mais adaptadas, e mais influenciadas pela ação do homem, que é a agricultura irrigada retirando água do Rio São Francisco. Então lembre-se aí do projeto Jaíba, do projeto Gurutuba, lá na divisa entre Bahia e Pernambuco, lá em Petrolina e Juazeiro, a produção de frutas. Então preste atenção que é uma área com solos de boa fertilidade, não quer dizer que é uma região pobre. Não liguem a questão de característica de vegetação por ser em região pobre, ou seja, lá nós temos uma biodiversidade considerável. Falei da agricultura irrigada. Quais são os tipos de atividade econômica características dessa região? Agricultura familiar, agricultura comercial irrigada, acabei de comentar com vocês, e a pecuária extensiva. Então, são os tipos de atividade econômica comum ali. Sobre a vegetação, pelo fato de ser uma região de clima mais seco, boa parte daquela área tem menos de 700 milímetros de chuva por ano, a vegetação é do tipo xeromórfica. O que é xeromórfico? Uma vegetação adaptada a um clima seco. Então a gente vê muitas cactáceas, a maior parte da vegetação são arbustos de pequeno porte, que tem folhas caducas. O que é isso? Durante o período de chuva, cheio de folhas. Acabou a chuva, para diminuir a evapotranspiração, as plantas perdem as folhas. Então assim, a gente chama de folhas caducas. E algumas plantas semicaducifólias, que perdem parte das folhas somente. Além da característica da vegetação, a gente tem, com relação às espécies animais, uma grande quantidade de répteis e pequenos mamíferos. Com relação aos impactos ambientais, essa região tem uma má distribuição fundiária. O que é isso? As terras estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Dessa maneira, o que a gente percebe? Uma das explicações para a pobreza dessa área está relacionada com a distribuição fundiária. Mas isso também tem impacto na questão ambiental. Ou seja, se a população é pobre, ela tem que ter uma alternativa de renda. Assim, uma parte considerável da vegetação dessa região já foi suprimida para a produção de carvão. É uma fonte de renda. Além disso, a falta de informação e a superexploração do solo tem feito com que áreas dentro da caatinga brasileira comecem a passar por um processo de desertificação.